Bem, gente, vamos dar continuidade. Eu vou falar agora da colocação pronominal junto do verbo. Existem três posições que o pronome átono pode ocupar. O pronome átono é aquele que está sempre junto do verbo. E ele é chamado de átono, ou seja, sem som, a, não, tono, tom, som. É porque quando se pronuncia, parece que ele é mais uma sílaba da palavra. Quando você fala demi, esse mi, ele tá tão junto do verbo que parece que é uma sílaba da palavra. Uma pessoa que não sabe escrever, quando você fala demi, para ela é uma palavra só. Quando você tem leve-me, então é um pronome que ele precisa estar junto do verbo, por isso que ele é chamado de átono, tá certo? E tem os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa. Mi, ti, si, nos, vos, os são os pronomes átonos e eles podem ocupar três posições. Para eu começar a minha aula, eu vou ler um texto muito emblemático dessa questão da colocação pronominal, porque existe o aconselhamento gramatical, existe a regra gramatical que determina uma determinada utilização dos pronomes e existe o uso popular, o uso da massa, o uso do povo, que também deve ser levado em conta. E além disso, além do que a gramática orienta como norma, do uso do povo, tem também o nosso modo brasileiro de falar. Né? O modo brasileiro de falar. Que por causa das características da formação do povo brasileiro, teve um encaminhamento de maneira toda peculiar, toda especial. O brasileiro ele é diferente do europeu. Então, o português falado no Brasil naturalmente seria bem diferente do português falado em Portugal. Então, sempre vai acontecer umas diferenças que são características da nossa maneira particular de usar a língua, certo? Essa língua que veio dos portugueses. Bem, esse texto é do Oswald de Andrade, o título é Pronominais e ele diz assim: Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O Oswald de Andrade é um poeta modernista e por isso aqui ele brinca com a questão da colocação pronominal. Ele traz uma situação bem vulgar do uso do cigarro, de camaradas, uma situação mesmo ali bem diferente de um uso mais elegante, mais culto. Ele traz aqui uma situação bem corriqueira mesmo, do uso popular da língua. Mas ele traz duas questões bem interessantes. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Do professor e do aluno. Então aqui tem um momento em que a gramática diz que se deve dizer dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno. Professor e aluno. Dois papéis sociais formais. Professor, quando está na sala de aula, é uma pessoa que deve usar a gramática. O aluno está na sala de aula para aprender. Mas há também a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. E do mulato sabido. Mulato, cruzamento do branco e do negro, certo? Mas, aí ele vai trazer aqui um outro contexto. Mas o bom
negro e o bom branco da nação brasileira, e aqui ele já está fazendo relação com o povo, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, deixa disso, que conversa é essa? Dê-me um cigarro, conversa feia é essa? Me dá um cigarro. Ok, então aqui você observa duas colocações diferentes: dê-me e me dá. Uma é o que a gramática diz, então podemos dizer que é o uso culto da língua, dê-me um cigarro. Mas o uso popular é me dá um cigarro. Bem, aqui a gente vai agora para a explicação. Dê-me um cigarro. Por que a gramática diz isso? Porque existe uma regra que não se usa pronome átono em início de frase. Então, é incorreto, conforme a regra padrão da gramática, início de frase com pronome átono. Então, não estaria certo dizer me dá um cigarro. Mas o povo fala assim. Por quê? O povo brasileiro. Porque o português não usa essa forma de jeito nenhum. Por quê? Porque o europeu, o português, ele é mais, historicamente, ele é mais centrado, ele é mais calado, ele é menos pessoal que esse povo que foi formado aqui, que deu origem ao brasileiro, que é um povo que já gosta de tocar, gosta de abraçar, gosta de ser mais afetuoso. O brasileiro mal conhece uma pessoa, já está batendo a mão no ombro, já está apertando a mão, já está abraçando, já está... O europeu não, o europeu é mais na dele. Então quando a gente diz assim, dê-me um cigarro, a gente coloca a ação em primeiro lugar. E depois o complemento do verbo. Quando você coloca dê-me um cigarro, a ação está na frente e a pessoa logo após. Já não, por características do povo culturais, o brasileiro se coloca logo. O brasileiro é muito afetuoso, ele se coloca logo antes da ação, ele se coloca como pessoa, então ele usa logo o pronome. Me dá um cigarro. E outras frases, me leva, me deixa. O brasileiro, ele criou esse uso do pronome antes do verbo, um uso dele, tá certo? E agora nós vamos falar das 3 colocações pronominais, tá certo? Esse é o vídeo que segue.